Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesses tempos aí, né, de isolamento social, nós vamos fazer o máximo, né, para não parar. Você não pode parar de estudar. Nós estamos aqui para tentar ajudar você da melhor maneira possível. Já desde o início, cabe dizer, conte comigo, né? Estou aqui para tirar suas dúvidas, né? Faça exercícios, fale conosco, né? Esteja assim bem à vontade para não ficar com dúvidas, tá? E mantenha uma rotina séria de estudos, né? Aproveite bem o seu tempo para que não venha faltar depois esse tempo que eventualmente alguém possa perder. Mas estamos juntos aí, bons estudos, e vamos gravar algumas aulas, né, para vocês poderem assistir também. Enfim, mande suas perguntas. Temos aí vários canais de comunicação, o Instagram, né, o WhatsApp, muitos tem também. Bom, e para iniciar, né, sem mais delongas, nossa aula de hoje é sobre industrialização brasileira. Nós vamos abordar esse tema numa perspectiva muito frequente no vestibular, que é baseado nas obras do Caio Prado Júnior e do Celso Furtado, a industrialização brasileira, nos livros A Formação Econômica do Brasil e a História Econômica do Brasil, onde eles dividem a industrialização brasileira em fases. Então, no primeiro momento, nós vamos falar dessas fases. Vou dividir aí o vídeo em alguns momentos, em algumas etapas, né? E para começar, nós vamos falar de duas etapas agora, da fase da proibição e da fase da implantação ou pré-indústria, ok? Para iniciar, então, a fase chamada de proibição. Vocês podem ver aqui, né, uma carta, que é a carta da Dona Maria I, na verdade é um decreto-lei feito em 1785, que dá nome a essa fase, né? Ela proibia o Brasil de fazer comércio com qualquer outro país, de desenvolver indústrias de manufatura, até mesmo uma restrição forte na época à indústria têxtil, que estava começando a nascer, proibindo qualquer indústria de têxtil de tecidos finos, de linhas finas, ficando apenas permitidas os tecidos grossos, né, para fazer roupa para os escravos, por exemplo. Isso foi decisivo, né? Se nós falamos em industrialização tardia, se nós falamos em atraso industrial no Brasil, essa fase e essa carta deixam bem claro qual era a posição de Portugal. Isso deixa claro ainda a questão do pacto colonial, né? O Brasil como colônia, Portugal como metrópole, que gera aí uma dite colonial. O que é essa dite? É a Divisão Internacional do Trabalho. Nesse período, a dite era marcada no mundo inteiro por dois grupos de países, as colônias e as metrópoles. E qual é o papel nessa divisão do trabalho? As colônias entram como fornecedoras de matérias-primas e as metrópoles exploram essas colônias, né, da maneira que lhes era possível, da forma mais intensa possível. Esse pacto colonial ele é expresso ainda por um termo que a gente chama de exclusivo metropolitano. Veja que essa abordagem que nós estamos fazendo aí, ela é muito legal para você também nas provas interdisciplinares, como do Enem, né, na prova do vestibular, na prova de história, né, específica de história. Então, ela tem eu gosto dessa abordagem porque eu acho que ela ajuda bastante o vestibulando. Mas olha só, o que é o exclusivo metropolitano? É essa confirmação de que Portugal, né, deixava o Brasil restrito a fazer comércio, a trocar mercadorias apenas com a própria metrópole. E isso foi muito ruim, né? Mas veja, nós não podemos trocar mercadorias, não podemos fazer nenhum tipo de negócio com outro local, a não ser a colônia. Isso é uma restrição que atrasa muito a indústria brasileira e o comércio. Mas, Bruno, foi assim em todos os lugares, em todo o tempo? Olha, se você pegar a história da colonização dos Estados Unidos, né? A história da colonização da Austrália, colônias inglesas principalmente, você vai ver que foi sim, mas não o tempo todo. Então nós tivemos uma restrição maior e isso nos atrapalhou bastante no desenvolvimento do comércio e, consequentemente, da indústria. Pensando nas atividades dessa fase, a primeira atividade importante foi o extrativismo vegetal. Os portugueses chegaram ao Brasil
e eles queriam encontrar, na verdade, ouro, né? O mercantilismo dominava, né? As teorias, principalmente o bulionismo espanhol, de que era importante conseguir ouro, prata e tal, mas no Brasil de início, de 1500 a 1502, isso não aconteceu. Então eles acabaram ficando até frustrados. Se a gente for analisar a história do Brasil com mais cautela, nós vamos perceber que de 1502 a 1533, 34 ali, né, talvez 32 comece a mudar um pouco já, os portugueses meio que abandonaram o Brasil. A gente pode dizer que é o período do abandono, porque eles ficaram frustrados com a ausência dos minérios, né? Encontraram os índios, o pau-brasil, mas não encontraram o ouro e a prata. Mas eles vão voltar depois de 1532, 34, vão implantar as capitanias, as sesmarias, por medo de uma presença holandesa, né, no nosso território. Porque naquela época valia o princípio jurídico, né, internacional do uti possidetis, ou seja, a posse do território era daquele que utilizava. Então, veja, eles voltaram a colonizar o Brasil mais intensamente, muito também na época por medo de perder o controle do nosso território para outro país, né? Então, depois disso, eles vêm, aí começa o sistema de engenhos, principalmente. A cana-de-açúcar, né, os historiadores gostam de falar do ciclo da cana. A cana-de-açúcar ela foi tão importante para o Brasil que durante 4 séculos ela dominou nossa balança comercial, nossas exportações. E até hoje, né, a cana, o açúcar, o etanol, né, derivado dessa indústria sucroalcooleira, são importantes na balança comercial brasileira. Mas naquele período era fundamental, né? Os engenhos eram uma espécie de, né, indústria primitiva do Brasil, uma fábrica mais primária ainda, mas que dominava boa parte do litoral, a zona da Mata Nordestina principalmente, depois foi se expandindo aí. Então essa é uma atividade importante desse período que é bom você lembrar comigo aí. Outra coisa, né, o modelo agrícola da plantation, os latifúndios monocultores. O pessoal aí de sala deve lembrar que eu sempre digo que a plantation é melzinho, né? É uma monocultura exportadora em latifúndio. Olha só, melzinho, monocultura, uma cultura só, nessa época principalmente a cana, voltada para exportação para os portugueses e em latifúndios. Esse é um modelo importante. Naquela época ainda podemos acrescentar ao melzinho aí o trabalho escravo, né? Que era o escravismo, que eu vou colocar ali logo na sequência, olha só, como uma característica, né? O trabalho escravo, o tráfico negreiro era outra atividade importante do Brasil colônia dessa época. Em seguida, né, a esse modelo vem já no século XVIII aí as casas de fundição, a descoberta do ouro. Finalmente os portugueses acharam aquilo que eles queriam, né? Eles conseguiram encontrar o ouro e assim a exploração foi aumentando, principalmente nas Minas Gerais. É importante dizer que o ouro trouxe muitas influências. Por exemplo, uma curiosidade, né? A capital do estado do Paraná, né, Curitiba, ela nasce dessa busca, né, desse abre aspas aí, ciclo do ouro. Né? Você tem aí o Mato Grosso, a região de Cuiabá, parte de Goiás, né, claro, o quadrilátero ferrífero ali, a região de Tiradentes, Mariana, bastante afetadas, bastante transformadas pela busca e né, em alguns lugares por ter encontrado o ouro. Então, esse período da proibição é um período que nós vamos lembrar que ele é o período que dá a nós o caráter de colônia de exploração, que deixa o Brasil bastante atrasado na questão do desenvolvimento comercial e industrial. Esses dois estão muito ligados, tá? É uma fase que, de certa forma, nos traz aí uma industrialização tardia. Tudo bem? Então, a fase da proibição tem mais de 300 anos, aí você pode pegar aí 308 anos, onde o Brasil foi impedido de desenvolver atividades comerciais e industriais desvinculadas da metrópole. Tudo bem? Mas aí 1808, né? Você tem algumas imagens importantes aí, né, no slide, vamos tratar delas. Mas 1808, o que acontece? A independência do Brasil? Não. Em 1808, o que vai acontecer é que Dom João, né, Dom João VI, vem para o Brasil, tem, né, uma questão importante, né, a industrialização brasileira está relacionada com a era napoleônica. A expansão napoleônica coloca, né, o Dom João para correr de lá de Portugal, e ele vem parar no Brasil e abre os portos. A abertura dos portos é o decreto do fim do Pacto Colonial.
decreta o fim do exclusivo metropolitano. Mais ainda, eu coloquei aqui para vocês, ele cria as primeiras medidas protecionistas, colocando taxas alfandegárias sobre produtos da Inglaterra, sobre produtos de Portugal e maiores ainda sobre produtos de outros países. Então, há aí claramente um estímulo à industrialização brasileira. Estímulo que vai ficar ainda mais forte quando o ministro Alves Branco vai criar uma tarifa, aumentando as tarifas alfandegárias para os países estrangeiros. Aumentando a tarifa alfandegária, isso cria um protecionismo, maior ainda do que Dom João já havia iniciado. O Brasil, nesse caso, já tem a sua independência proclamada, e nós podemos ver a partir daí que a indústria têxtil, por exemplo, a indústria de alimentos, veja, comida, roupa, esses setores bem básicos vão começar a crescer no Brasil. E por que pré-indústria, se nós vamos ter várias indústrias têxteis, várias indústrias de calçados, por que pré-industrialização e não industrialização? Porque elas são todas do setor de bens de consumo. Nós não tínhamos ainda um parque industrial bem formado, Então, para dizer que existe um parque industrial bem formado, eu preciso de vários setores. E o que vai acontecer é um estímulo muito grande para a indústria a partir de então, mas as indústrias praticamente dentro do mesmo setor, que é o setor da indústria de bens de consumo não durável ou semidurável, como a gente pode chamar hoje, certo? Bom, os incentivos fiscais, além do protecionismo, Alves Branco vai dar incentivos fiscais importantes aí para a indústria têxtil, principalmente, para desenvolver essa indústria no Brasil. Isso vai ser muito, muito efetivo, vai trazer reflexos rápidos na ampliação da indústria têxtil, principalmente no estado de São Paulo, certo? Para completar esse contexto, vem a Lei Eusébio de Queiroz, a proibição do tráfico negreiro, que vai estimular ainda mais a mão de obra livre, vai estimular o trabalho, embora ainda houvesse escravidão no Brasil. Lembrando que essa Lei Eusébio de Queiroz é uma resposta ao Bill Hubbard, inglês, de 1845, que dizia que todo navio negreiro que a Inglaterra encontrasse no oceano seria afundado, seria interceptado e tal. Então o Brasil estava criando, começando a criar as chamadas leis para inglês ver, que depois foram sucedidas pela lei do sexagenário, lei do ventre livre, que na prática não eram tão eficazes quanto a própria Lei Eusébio de Queiroz e principalmente depois quanto à Lei Áurea. Mas já dava a indicação ao Brasil de que estava crescendo um contexto econômico, comercial, uma autonomia maior para o nosso comércio. E veja, aí nós ainda não falamos de indústria, porque a indústria vem do comércio, é a troca de mercadorias que impulsiona a produção. Então é a partir daqui que eu tenho um impulsionamento inicial maior para a produção industrial no Brasil. Lembrando que com destaque para a indústria têxtil, principalmente. Como aconteceu na Inglaterra, na França, isso de certa forma se reproduz aqui no Brasil, embora um século depois. Isso é importante, por isso industrialização tardia. Vem a abolição, com a abolição nós temos um crescimento muito grande da oferta de mão de obra. Os ex-escravos representam duas coisas importantes nesse contexto. Mão de obra barata, embora desqualificada também, muito barata também por isso, mas também representa mercado consumidor. Veja, eles não têm potencial, ainda não têm salário, mas também ele não pode falar, eu era escravo, então agora eu vou morrer de fome. Então o escravo tem que ir atrás, ele tem que correr atrás do seu sustento e vai buscar algum tipo de renda. Isso impulsiona ainda mais a indústria básica, que é a indústria de alimentos, é a indústria de roupas, A indústria têxtil começa a crescer ainda mais a partir do final do século XIX. Vem a proclamação da República, o nosso 15 de novembro aí, o movimento republicano, você tem aí já antes disso uma influência muito grande de Barão de Mauá, uma mentalidade nova cresce no Brasil, agora o Brasil República, um Brasil que vai se transformar num novo modelo de gestão, mas principalmente a mentalidade da época é bem interessante, a mentalidade da produção, do empreendedorismo, da criação de um comércio mais forte, isso vai impulsionar a indústria. Inclusive, isso vai ser vendido lá fora, na ideia da política de branqueamento, nós vamos começar a trazer os imigrantes. Essa imagem é interessante, vocês têm
o navio de italianos chegando aí no Porto de Santos, né, chegando ao Porto de Santos, e esses italianos vão se dedicar ao café. E aí fecha um ciclo importante demais, né? Você tem ainda depois a Primeira Guerra Mundial e esses fatores, a abolição, os imigrantes, a cafeicultura, né? Você vai ter uma mão de obra cada vez melhor no campo. A mão de obra escrava, eu sempre digo, ela é menos qualificada não porque eles são escravos, ou eram negros, ou são negros, não, porque ninguém se empenha como escravo, né? A própria mão de obra escrava, quando se torna livre, ela vai ganhando uma mudança, né, nas suas formas de trabalho. Mas principalmente a mão de obra italiana já vem com conhecimento maior de lida, né, de trabalho no campo, um conhecimento técnico mais aperfeiçoado. Isso vai ajudar demais. E vocês sabem que o dinheiro do café vai ser o grande motor depois para a industrialização, para a compra das primeiras máquinas no Brasil. Isso é fundamental, essa associação. É importante também lembrar que o café ele vai gerar aí as primeiras ferrovias, né? As ferrovias do estado de São Paulo, a infraestrutura do estado de São Paulo, que eu sempre digo é outro país quando comparado a algumas partes do Brasil. A exportação do café, né? O café do Brasil, através do Porto de Santos, vai gerar uma malha ferroviária diferente das demais e depois até rodoviária do resto do Brasil. Então o café tem um papel preponderante, né, junto com os imigrantes e com os ex-escravos nessa formação de um Brasil pré-industrial, um Brasil com uma produção industrial muito maior. Repito, só não posso dizer que ele é industrializado porque nós temos apenas setores de bens de consumo, certo? Isso é muito importante, não é? Veja, o período da pré-indústria foi ainda beneficiado, né? Foi ainda para o Brasil, é estranho dizer isso, né? Mas a Primeira Guerra Mundial e a própria crise de 29 vão estimular a produção interna. Então, se eu começo o século XIX com protecionismo que estimula a produção interna, eu termino o século XIX e começo o XX com outros fatores que também favorecem a produção aqui, né? A Primeira Guerra Mundial desloca, né, tira do nosso radar muitos fornecedores. Nós passamos a produzir aqui. Está se desenhando o que nós vamos estudar na próxima fase, que é o modelo de substituição de importações. Tudo bem? Bom, por enquanto é isso, né? Finalizamos aí 2 fases. Na próxima aula vamos falar sobre a fase getulina, a Revolução Industrial Brasileira, e vamos também falar sobre a internacionalização, né? No período JK ali, décadas de 30 até década de 60, certo? Um grande beijo no coração, bons estudos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, muita paz aí, muita saúde. Até mais.